A receita de hoje é bolo salgado de pão de forma. Um bolo fácil, feito com pão de forma e ingredientes que você tem na sua casa. Vamos à receita. Um pacote de pão de forma, 200 gramas de batata palha, um pote de maionese, um peito de frango cozido e desfiado, um pimentão em cubos, uma cenoura ralada e uma lata de creme de leite. Em uma tigela, acrescente o frango desfiado, o creme de leite, a maionese e misture. Em seguida, coloque o pimentão e misture novamente. Em outro refratário, forre o fundo com o pão de forma, espalhe a maionese e faça uma camada com a mistura de frango e coloque a cenoura ralada. Repita a sequência quantas vezes desejar. Por último, acrescente a batata palha para enfeitar.